Olhando as fotos, Miu percebe que Yuya está bonito e o diretor a provoca por ter uma queda por ele. Yuya organiza seu guarda-roupa, arrumando suas novas roupas e, enquanto isso, sua foto circula entre agências de modelos, despertando o interesse de uma mulher que quer desesperadamente contratá-lo. Ela instrui seu associado a encontrá-lo antes que qualquer outra agência o faça. Vendo que, mesmo sendo amador, ele se destacou ao lado de Miu, ela está determinada a não deixá-lo escapar. Enquanto isso, em outro mundo, os cavaleiros de Lexia estão envolvidos em uma batalha contra goblins. Os cavaleiros lutam, mas de repente Yuya aparece e derrota os goblins sem esforço. Eles ficam surpresos ao vê-lo. Lexia fica aliviada por ele ser real e Yuya acaba com os goblins restantes. Ele cuida de um dos cavaleiros feridos e Lexia se aproxima dele, expressando sua intenção de falar com ele. Yuya se pergunta o que ela quer e ela surpreende a todos, perguntando se ele vai se casar com ela. O cavaleiro questiona sua decisão, lembrando-a de sua posição como princesa e do fato de saberem muito pouco sobre Yuya. No entanto, Lexia insiste que é amor à primeira vista. Os dois começam a discutir, mas Yuya interrompe, alertando-os sobre o perigo da floresta e os convida para sua casa. Eles ficam surpresos ao saber que ele realmente mora na floresta e ficam maravilhados com sua casa. O cavaleiro se apresenta como Capitão Owen, dos Arzelianitas, e apresenta Lexia como a princesa de Arzelia, a segunda na linha de sucessão ao trono. Lexia expressa sua gratidão pelos repetidos atos de salvação de Yuya, e Yuya começa a se preocupar com seu comportamento, a saber que ela é uma princesa. No entanto, eles garantem a ele que não é uma visita oficial, portanto não precisa de tantas formalidades, e que ele é o salvador deles. Yuya se apresenta, mas eles estranham seu nome e especulam que ele possa ser de outro país. Lexia acha que ele pode ser de uma nobre realeza de uma terra estrangeira, enquanto Owen levanta preocupações sobre outras possibilidades. Ele revela que eles estavam procurando por Yuya, porque Lexia não teve a chance de agradecê-lo adequadamente na primeira vez que ele a salvou. Ela admite que tem pensado nele desde então, e que é a primeira vez que se sente assim. Ela mais uma vez pede Yuya em casamento, oprimindo-o com uma repentina proposta. E Yuya acha que é muito cedo, fazendo Lexia acreditar que o amor não pode ser tão simples. Ela menciona que o romance precisa de obstáculos, e seria monótono se as coisas corressem de forma tão fácil. Portanto, ela sugere começar como amigos, e Yuya fica nervoso, refletindo sobre suas experiências anteriores, mas ele concorda em ser amigo dela. Owen revela outro motivo para a visita. O rei deseja que Yuya visite o Palácio Real para expressar pessoalmente sua gratidão. E Yuya hesita, mas Owen lembra que é uma ordem real e ele não pode recusar. Então Yuya não tem escolha a não ser aceitar o convite. Owen menciona que ele deverá comparecer dentro de 5 dias, mas Yuya acha que isso interromperia seu início na nova escola, então ele pede para adiar a reunião. Mas Owen diz que eles estão felizes de esperar por ele. Eles se despedem e Lexia diz a ele para ele se preparar, porque ela planeja conquistar o seu coração na próxima vez que eles se encontrarem em algum lugar da capital real. Vemos um homem relatando sobre seu fracasso na tentativa de assassinar Lexia, e descobrimos que ele havia enviado assassinos atrás dela, mas eles acabaram na Floresta Escura, e os assassinos foram derrotados por monstros. Mas o homem mascarado se pergunta como Lexia sobreviveu. Ele avisa seu subordinado para não falhar novamente e tira a máscara, revelando um rosto desfigurado, e descobrimos que ele faz parte da família real, e ele jura se vingar de Lexia. Na casa de Yuya, ele marca seu calendário para quando planejar ver o rei. Yuya começa seu primeiro dia na academia, e todos olham para ele enquanto ele caminha, pensando que ele deve ser algum modelo famoso. Quando então chega o diretor e o cumprimenta, mas pede desculpas pois ele não tem tempo para conversar, mas diz a Yuya para se lembrar de apenas de se divertir na escola. Yuya é apresentado à classe como um aluno oficial. Ryo e Shingo estão felizes em vê-lo. Cortamos para um jogo de futebol e vemos um garoto jogando. Ele marca gol todas as vezes e as garotas torcem por ele. Yuya observa do lado de fora, impressionado com sua habilidade, e ele é abordado por uma garota chamada Kaede. Ela se pergunta por que ele não entra no jogo, mas Yuya diz que ainda não dá, pois está sem suas roupas de ginásticas. Vemos Ryo, enquanto ele enfrenta o adolescente adversário, mas ele os engana, passando a bola para seu companheiro de equipe, Akira. Akira então corre para o gol, se preparando para usar seu movimento especial, mas ele erra o chute direto, e a bola vai direto para Kaede. Yuya consegue pará-lo, e até marca um gol no processo. Todos ficam chocados, se perguntando como ele se move tão rapidamente. Ele verifica se Kaede está bem, mas ela fica atordoada. Akira vem correndo para se desculpar, jurando se tornar seu servo, mas Kaede diz que está tudo bem, e Akira agradece Yuya por salvar ela do chute dele. Mais tarde vemos Kaori, quando ela vai se trocar para a aula de ginástica. Todas as garotas estão falando de Yuya, pensando em como ele é um príncipe. Kaede conta a ela sobre o que aconteceu, e as
meninas pensam que ele deve ter uma namorada, já que ele é tão legal, mas Kaori e Kaede insistem que não foi confirmado ainda. Durante sua aula, Yuya acena para Kaori, que está no campo, mas de repente alguns delinquentes vêm explodindo tudo, em cima de motocicletas. Eles cercam as garotas, e todos os alunos reconhecem o grupo como Ogros Vermelhos, o grupo de delinquentes mais perigoso da área. Yuya os reconhece e vê seus irmãos com o grupo. Kaori se pergunta o que eles estão fazendo na escola, e o irmão de Yuya, Yuda, aponta para ela como Kaori, a filha do diretor. Kaori então reconhece os dois, e eles dizem que estão lá para se vingar dela, por menosprezá-los e aceitar Yuya na academia. Kaori os avisa que a polícia está a caminho. Sua irmã, Sara, aparece e diz que acha que eles têm tempo antes que a polícia apareça. Eles planejam sequestrá-la como vingança. Os capangas a cercam, e as coisas estão ruins. Yuya quer salvá-la, mas sente suas pernas tremendo. Embora ele já tenha lutado contra oponentes muito mais fortes no outro mundo, ele ainda tem danos emocionais sobre enfrentar os valentões que faziam bullying com ele na escola. Seus amigos se preocupam com ele enquanto ele entra em pânico, mas ele acaba conseguindo se livrar do pânico. Ele abre a janela e pula do quarto andar, chocando todos que estavam olhando. Mas Yuya chega desarmado. Ele chega confrontando seu velho valentão, que diz que é hora de lhe ensinar uma lição. Ele manda seus capangas para cima de Yuya, mas ele se esquiva facilmente de todos os ataques e desarma todos em um instante. O valentão tenta atacar, mas Yuya passa correndo por ele, focando em salvar Kaori, mas ele é parado por um cara enorme. O cara ataca ele, mas Yuya não cede a ele e o joga para o lado facilmente. Yuya se aproxima de Kaori para checar se ela está bem, mas o chefe da gangue ataca Yuya, só que ele consegue se esquivar facilmente de novo. O chefe é nocauteado e a polícia chega logo. Todos os delinquentes são presos e os alunos são orientados a voltarem para suas salas de aula. Yuya verifica se Kaori está bem, e de repente ela fica fraca, mas Yuya a pega, e eles compartilham um momento íntimo junto. Enquanto o irmão de Yuya diz aos Red Overs que eles eram inúteis, mas de repente ele é sufocado pelo chefe, que o culpa por sua situação. Sara implora para soltar ele, mas ela é chutada para longe, e Yuda continua sendo sufocado. Mas Yuya chega e o salva, separando-os. Yuda agradece a ele, mas o chefe tenta atacar Yuya, mas Yuya acaba apenas olhando para ele, e ele se assusta. Os alunos se perguntam o que aconteceu, mas tudo se acalma, e Yuda pergunta por que Yuya o salvou. E Yuya diz que mesmo que eles tenham sido terríveis com ele, eles ainda são sua família, então ele não poderia simplesmente abandoná-los. Seus irmãos, comovidos às lágrimas, imploram por seu perdão, se desculpando por tudo que já fizeram com ele. Acompanhado por seus amigos agora, ele pede desculpa pelo problema que ocorreu por causa dele, mas todos estão surpresos, se perguntando como ele pôde pular daquela janela. Yuya vai explorar o outro mundo, mas se lembra de um aviso de Owen dizendo que a Floresta Negra é considerada a região mais perigosa dessas terras, pois os monstros são extremamente poderosos, tão fortes que seriam facilmente capazes de destruir uma cidade. Então Yuya vagueia com cuidado. Ele explora mais a fundo a floresta, procurando por monstros mais fortes para enfrentar, quando de repente ouve o grito de um filhote sendo atacado por um orc. O filhote brilha com uma energia negra, mas está muito fraco para lutar. Yuya observa de longe e vê que o rei orc é nível 600, com mais de 20.000 de ataque. Yuya pensa que não tem chance contra ele, então desiste de salvá-lo, mas o orc continua batendo no cachorro e pisateando seu corpo. Yuya se obriga a deixá-lo, mas acaba pensando no que seu avô faria, então ele decide ajudar, pensando que pode ser capaz de apenas distrair o orc. Então ele ataca, mas na verdade derrotou o orc com um único tiro, e começa a sentir vergonha, depois de perder tanto tempo para criar coragem em atacá-lo e as coisas terem sido tão simples dessa forma. Logo ele se lembra do ogro nível 200 que ele derrotou lá no começo, quando ainda estava no nível 1, e começa a entender que o sábio criou armas tão insanas que nem ele pode entender. Ele verifica o cachorro, mas o mesmo rosna para ele. Yuya oferece-lhe uma poção, mas ele acaba por desmaiar. Yuya o trata rapidamente e o cão começa a gostar dele. Yuya tenta falar com ele e descobre que ele está sozinho, sem ter para onde ir. Então ele se oferece para levá-lo. O cachorro concorda alegremente e Yuya de repente obtém a habilidade de mestre, tornando o cachorro seu novo companheiro. Ele verifica suas estatísticas e descobre que na verdade é um lobo Fenrir, preto de nível 500, e ele fica impressionado com suas estatísticas. Ele pensa logo em dar um nome. Olhando para ele pelo seu pelo preto, decide chamá-lo de Knight, que alegremente pula sobre ele, e eles voltam para sua casa. Ele verifica os itens dropados pelo Rei Orc, como uma arma, armadura, um colar e etc. Mas o equipamento não pode ser usado por humanos, mas é possível reforçá-los. Há também uma escova rara, que tem a capacidade de estimular o crescimento do cabelo. Ele verifica suas próprias estatísticas e descobre que ainda está no nível 235. Ele acha estranho que não tenha subido de nível, mesmo depois de derrotar o monstro
monstro de nível 600, mas ele diz que vai trabalhar no sistema de nivelamento depois. De volta ao seu mundo, ele deixa Knight em casa enquanto vai para a escola e pergunta aos seus amigos se tem um pet shop por perto, revelando que acabou de adotar um cachorro. Kaede se emociona ao ouvir isso, pedindo para ver fotos, mas Yuya fica nervoso com ela chegando tão perto. Ela pede desculpas e Yuya diz que não tem nenhuma foto, pois ele não tem nenhum smartphone. Seus amigos acham ele um pouco estranho por isso, mas ele apenas diz que nunca precisou de um, e eles falam sobre a proximidade de um pet shop, mas eles dizem que não estão livres para ir com ele depois da escola. Mas Kaede se oferece para levá-lo. Os itens que Kaede o ajudou a escolher da loja, ele dá ao Knight, e com sua nova colheira ele decide que eles devem dar um passeio no parque, mas todos olham para ele pensando que ele é tão legal e bonito, e o cachorro é tão fofo, e ele acaba encontrando Kaori, e ele apresenta Knight a ela. Ela começa a acariciá-lo, e eu acho adorável, enquanto os espectadores pensam que eles são um casal perfeito. Kaori pergunta a ele sobre a raça de Knight, mas ele finge que não sabe, já que não pode dizer que é um Fenrir, mas Kaori pode dizer que ele é super inteligente e está feliz que Yuya o adotou. Uma garota então chama Yuya, e era aquela modelo com quem ele já trabalhou. Acontece que ela também mora perto da região, e vem passear no parque. Yuya apresenta as garotas uma à outra, e o povo fica maravilhado. Eles começam a chamar mais atenção ainda, quando começam a reconhecer a modelo Miu, que decide ir embora pois estava ficando visada já, mas diz que espera encontrá-lo novamente. Depois que ela sai, Kaori se pergunta se Miu é a namorada dele, mas Yuya fica chocado, dizendo que ele só a conheceu uma vez e que ela seria perfeita demais para ele, mas Kaori diz que não concorda. Uma mulher de repente grita pedindo socorro, enquanto o homem foge com sua bolsa. Kaori se pergunta o que eles devem fazer, e Yuya diz a Knight para ir atrás do homem. Eles verificam se a velha está bem, e Knight logo retorna, arrastando o homem de volta. Após o homem ficar livre, ele ataca novamente, mas Yuya fica no caminho e facilmente o desarma e o prende. A multidão de pessoas grita dizendo que ele é incrível, e Kaori o agradece por salvá-la mais uma vez. Eles entregam o homem para a polícia, e Yuya vai para casa. Galera, vou ficando por aqui, se inscreve no canal e deixa seu like, pra ajudar o canal aí, tamo junto. Foi mal pela narração horrível, cara, meu nariz tá péssimo, eu tô cuspido aqui toda hora. Falou!